Então, aqui, 7º ano, ó, bom dia a todos. Estamos lá no caderno de atividades, lá na página 9, né? Na página 7, desculpa. A página 8 era de tarefa e a página 9 nós vamos fazer agora, na aula, tá? Então, a professora aí compartilhou com vocês a página da atividade anterior, que nós fizemos na aula passada, que era o gráfico lá do poema Bicicleta, né? Então, vocês tinham que fazer aqui, nós fizemos aí a quantidade de alunos, né? Referente lá às palavrinhas, que eram divididas ali, né? E as palavrinhas eram a bicicleta, avenida, trompete, ferrovia, planalto, melancia, elefante, aeroplano e castelhano, né? Então, vocês tinham que fazer aí o gráfico. A professora passou para vocês também, né, a quantidade de alunos, né, que vocês tinham aí que elaborar o gráfico, ok? E responder aí na número 8. Aí, na página 8, ainda tinha essa atividade aqui, ó, que vocês tinham que fazer, a página 9 e a página 10. Como atividade de ampliação das habilidades de escrita, cria um texto poético, né, como o poema que nós vimos lá da página, né, lá no início da página bicicleta, com informações do gráfico 5. Então, vocês tinham o gráfico 5 aí, que era esse aqui, ó. A professora vai voltar e vai botar aí para vocês visualizarem. Esse é o gráfico 5, ó, né? Que nós vimos aqui, ó. Esse era o gráfico 5. Vou colocar aqui certinho. Ó, gráfico 5, então o mundo já perdeu metade dos animais. Então, vocês tinham que fazer um texto poético aí, né? Usando os recursos de palavras quebradas, como o texto lá da poesia que nós vimos. Depois de revisado, reescrito e editado, expõe os textos, né? Então, aqui, vocês agora vão apresentar para a professora. Então, só a professora vai mostrar para vocês aqui, para a gente relembrar, o poema lá da bicicleta, né? Acho que foi até o Iago que leu, né, na aula passada, esse poema aqui, ó. A bicicleta. A bici segue a cleta, né? Por uma ave bem sempre unida, e um tron toca o seu pet de canção mais perseguida, né? O ferro segue a via pelo plano quase alto. Como se melã segue cia, né? Oi, E o prof, entrei rio, o de novo. oceano. Oi, Matheus, tudo bem? Depois do ori vem o zonte. Após ele vem o fante, né? Correm juntos pelo monte e às vezes um vai adiante. Lá se vai esta canção, em aeropleno plano, e com ela o coração que inverteu de castelhano, né? Então, o texto aí do Eugênio Montejo, que é esse poema que está com as palavras aí quebradas, né? Então, vocês tinham que construir de acordo com o poema aqui do gráfico 5, né? Construir um pequeno poema, né? Fazendo referência aí do gráfico 5. Então, vamos lá. Vocês vão enviar para a professora, tá? Esse poeminha, batem foto aí e enviem para a professora, tá bom? Então, vamos lá. Quem quer apresentar o seu? Quem gostaria de apresentar o seu? A professora já vai escrevendo o nome aqui e vocês já vão enviando fotos para a professora ou enviar por e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Quem gostaria de falar? Vamos, gente. Pode ler.
Pode começar. O mundo faz o estudo da perda da bicharada. Só uma estrofe que eu fiz. Tu fez só uma estrofe. Só tem que colocar o título, tá? A perda do mundo. Pode ser? Pode, tá? Muito bem. Mais alguém? Mais alguém quer ler do seu poema? O que o João falou ali, que a prof não conseguiu ler? Ah, só depois? Não, João, tá fazendo sinal aí para a professora. Então, ó, enviem fotos para a professora do poema de vocês, tá bom? Então, lá na outra página, na outra atividade ali, antes de irmos para a página 9, vocês têm uma perguntinha ali, ó, número 10. Por que outros gráficos podem ser criados com base nos dados do poema A Bicicleta, da página 2? O que vocês responderam? Podem ser criados? O de barras na horizontal, que não foi criado ainda, foi criado de setores, tabela. Isso. E o vertical, não foi criado esse. Isso mesmo, muito bem, Iago. Então, aí, só escrevam aí o de barras, né? Muito bem. Então, lá na outra página, nós vamos ver um outro gráfico. Então, lá na página 9. Deixa a prof colocar aí. Então, aqui, ó, 7º ano, vocês têm o gráfico 6. Ele apresenta várias informações. Leiam e respondam as questões. Então, aqui vocês têm o título, né? Todo gráfico ele vai apresentar um título. Durante quantos dias da semana você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? Então, aqui, ó, foi realizado, né, uma pesquisa rosa, o feminino, e o amarelo, masculino. Então, aqui vocês têm a quantidade de pessoas, ó, e aqui as informações, né, os dias da semana, ó, né? Então, de segunda aí a domingo. E vocês, então, vão responder aqui para a professora. Ó, vocês irão responder. Então, essa perguntinha aqui, ó. Qual é o principal objetivo desse gráfico? O que vocês acham que foi importante a construção desse gráfico? Tá? E depois, vocês vão responder a letra B. De acordo com o gráfico 6, que é esse daqui, ó, gráfico 6, tá? Em qual dia da semana teve mais usuário, tanto femininos quanto masculinos? Você tem um palpite para explicar por que esse dia teve maior movimento de ciclista? Então, vocês vão analisar aqui, né, sempre observando a legenda e as cores. Então, vocês vão responder aqui, ó, no gráfico 6, tá, gente? Nesse gráfico ali que a professora acabou de mostrar. Tá? Qual teve mais usuários, tanto femininos, né, ou quanto masculinos, tá? Qual dia aí da semana? Aí, aqui na 6, na letra C, desculpa, de acordo com o gráfico 6, quem utiliza mais a bicicleta nos finais de semana? Né, sábados e domingo, homens ou mulheres? E aqui, qual é o dia da semana em que as mulheres usam mais a bicicleta que os homens, conforme o gráfico, e por que isso acontece? Prof, tu viu que a Rafa entrou? A Rafaela não, já vou dar presença para ela, tá? Rafa com PH. Ah, tá. Bom dia, Rafaela, tudo bem? Estamos na página 9 do CA, tá? Tá bom. Ó. Depois
vocês vão analisar aqui o gráfico 7. Ó. Vocês vão ver outro gráfico. Então, analise os dados do gráfico 7 e responda as questões. Então, vocês vão ter aqui, deixa eu mudar para cá. Então, vocês terão aqui ó, o título do gráfico. Pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade. Então, aqui vocês têm ó, na horizontal, né, a porcentagem, tá? E aqui na vertical, ó, vocês têm a quantidade, né, a idade aí das pessoas, tá? Então, ó, sem resposta, né, ó, de 65 e mais, de 65 a 64 anos, de 55 a 64 anos, de 45 a 54 anos, de 35 a 44 anos, de 25 a 34 anos, de 15 a 24 anos e de até 14 anos. Então, ao ler esse gráfico, tá? Observando aí a porcentagem, que tipo de gráfico foi usado para mostrar os resultados sobre o perfil de quem usa bicicleta em São Paulo, no que se refere a essa faixa etária, né? A idade aqui das pessoas? Qual é o tipo desse gráfico aqui? Como que a gente chama esse nome aí desse gráfico, né? E a letra B, por que esse formato de gráfico foi escolhido para apresentar os dados ao leitor? Por que foi escolhido esse tipo de gráfico aí, né? E quais os dados apresentados no gráfico 7? O que está sendo apresentado aqui nesse gráfico 7? Tá? E depois, na letra D, pelo que você observa, a prof pulou aqui, ó. A letra D, desculpa. Pelo que você observa no trânsito da cidade onde você mora, aqui na nossa cidade, né, ou aí na cidade onde você mora, né, Penha, Barra Velha, né? Uma pesquisa sobre o perfil, a faixa etária de pessoas que usam bicicleta como meio de transporte seria semelhante? Justifique sua resposta desenhando o gráfico para comentar com os colegas e as conclusões. Então, aí vocês fariam aqui. Ó, aqui, ó, olha aqui, João, ó, como você falou, que isso, fazer o gráfico com papel quadriculado, a folha quadriculada aí facilita. Por quê? Porque a gente vai fazer essa contagem aqui mais exata, né? Então, aqui já apresenta aí o papel quadriculado. Tá? Então, vocês podem fazer ali, registrando as informações que vocês têm, né? E aqui, ó, caso uma pesquisa como essa fosse feita com as pessoas da sua família, como ficaria a representação desses dados? Desenhe um gráfico em que constem, né, ó, o título com as pessoas aí da sua família. Você vai colocar o título, o subtítulo, né? O corpo do texto, que é a informação, né? Aí com os dados do gráfico e a legenda, né? Então, aqui, ó, deixa a prof colocar. Nesse caso aqui, nós temos só o título, ó. Nesse gráfico não apresenta o subtítulo, tá? Aqui também não tem a legenda, mas ele está representado aí, ó, por cores, né? E aqui nós temos essas informações aqui onde não precisa colocar a legenda. Por quê? Porque nós estamos conseguindo visualizar e compreender o corpo do texto, tá? Diferente do gráfico, deixa a prof voltar aqui, ó. Diferente desse gráfico aqui, que aqui nós temos o título, ó, aqui nós temos o título, não apresenta subtítulo, né? Aqui nós temos o corpo do texto, opa, não, essa parte aqui o corpo do texto e aqui a legenda, ó, né? Para identificar, certo? Para identificar aí as informações apresentadas.
Naquele caso lá, não há necessidade da legenda, porque ele está sendo especificado no corpo do texto. As informações ali, quando a gente lê o gráfico, apresenta ali a quantidade, a faixa etária das pessoas, né? Tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês fazerem essas duas páginas, a 10 e a 11, para a gente corrigir. Tá bom? Ok?